E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 6 livros publicados. E aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Também falamos da vida. Pois então, né? Eu, curiosamente, estou praticamente recebendo algum tipo de manifestação para falar sobre acalmar o coração. Quando eu digo receber uma manifestação, não precisamos ir tão longe e nem mistificar. Aqueles que se identificam e gostam disso, tudo bem. Mas isso também não faz com que aquele que talvez possua esse tipo de subjetividade seja mais ou menos melhor ou pior. Talvez para a ciência, a medicina, psicologia, psicanálise, psiquiatria. Não seria nada mais, nada menos do que um descompasso, já então numa propriedade esquizofrênica, ou uma necessidade constante de refrações egóicas em uma difração do self, que seja também. Talvez as questões espiritualistas, universalistas, de propriedades espirituais, quiçá alguma ordem religiosa, seja algo como médium. São essas verdades, são tantas linhas, tantas questões comprovatórias que no fundo não sabemos qual, o que, como, para quê, por quê. É então aquilo que sentimos e como nos enquadramos aos meios formatadores, ao nível então de pertencimento, quando não de reconhecimento, até mesmo identificação, mas ainda maior do que isso, em um lado trata-se o descompasso neurológico, hormonal, biológico, fisiológico, orgânico, que cabe então alguma realidade de falta, deficiência, excessos nas sinapses e a forma que interage a questão mental junto ao emocional e ou até mesmo um desenvolvimento daquilo que nunca foi até então trabalhado nas questões espirituais. 2 minutos? Não, 3 minutos para entrarmos no assunto. Acalmar o coração, né? É engraçado como em um momento da vida, quando temos ali então a presença da droga no nosso caminho, temos ali, por ela, a droga, uma espécie sim de conforto, acalento, apaziguamento, anestesiamento, anulação, fantasiamento, de uma série de coisas que o fazem então, naquele momento, mesmo que não fosse tão percebido o coração, o sentimento, a emoção, em um lugar de tristeza, de angústia, de frustração, de medo, de solidão. Até mesmo, talvez nunca alcançado esse lugar, pois tão facilmente identifica-se
uma raiva, um ódio, ou até mesmo as outras presenças aqui já ditas por mim, antes da raiva e do ódio, mas sem uma forma, sem um acesso a isso, e somente uma desarmonia existencial. E a droga, que até então toda e qualquer pessoa certamente, ao experimentar, buscar, procurar, querer, acontecer sem querer, em nenhum momento, acredito eu, tem então esse desfrute pensando, daqui ao ponto de agora, serei então um viciado. E nesse lugar, o que estou dizendo sobre acalmar o coração é alcançado, dependendo da droga, né? Os estímulos, o que a droga oferece, no caso. Uma atmosfera onde, não existindo então as partes ruins da droga, né, os efeitos que elas causam, que muitas vezes são demais respostas que te aproximam a todos esses elementos que eu já mencionei, do que propriamente condicionam então uma felicidade, uma excitação, uma quebra talvez de qualquer coisa que você não consiga sem a droga. Mas elas terão com certeza naquele momento uma presença muito mais característica ao que a droga promove, oferece, do que qualquer outra coisa. Até então, uma conexão a todos estes elementos, entre outros que eu mencionei, que o farão, em algum momento, a ter, então, a droga como um objeto necessário ao decorrer da sua vida. Pois sim, no momento inicial com a maconha, terá certas realidades, que podem, inclusive, despertar, acordar, ou quem sabe até criar tanto a esquizofrenia quanto a mediunidade, por mais absurdo que pareça isso, tá? O álcool também pode fazer isso. Toda e qualquer coisa que permeie a relação da psique de uma forma mais resumida, e isso faz com que a droga seja droga, a droga composta por todas as drogas, cocaína, êxtase, LSD, que é mais fácil pensar em droga dessa forma, entre as outras, mas despercebidamente, o álcool está dentro disso, a maconha está dentro disso, as questões medicamentosas, os psicofármacos estão dentro disso. Porque, diferente de vício em jogos de aposta, que também promovem, pelas questões hormonais, neurológicas, etc., efeitos, causas e consequências, sintomas, por assim dizer, iguais às questões do vício, que é resumido de uma forma muito objetiva para uma compreensão prática dentro da realidade, como a questão do egocentrismo, a compulsão e a obsessão. Ainda assim, por essas outras realidades de vícios, diferente da droga, todas elas criam dentro os descompassos. A droga em si, ela já altera o que talvez já existisse em descompasso, potencializando então, seja o excesso ou a falta de alguma coisa, né? E nem entramos ainda nas questões espirituais, que também faz parte de uma verdade para muitas pessoas, né?
Essa música é linda. Barmange. Sendo assim, né, naquele momento, não ainda no aspecto em acalmar o coração, né, que passa despercebido, mas talvez as grandes verdades de conexões estejam ali. É que é um lugar tão sutil, é tão difícil de acessar e conhecer, principalmente, trabalhar então, imagina, que as outras realidades iniciam uma espécie de composição que até então você não tinha desenvolvido por conta, né? E quando pensamos na relação da participação da droga na nossa vida, entende-se, né, com certeza, a grande preocupação, o grande risco, né, dos pais, das mães e dos cuidadores, parentes que têm ali a criança na introdução, né, ao desenvolvimento pessoal, humano, para então a pré-adolescência e adolescência, que por si já possui uma série de novas realidades, uma explosão, né, nas questões hormonais principalmente. E temos ali então, realmente, né, o encontro também dos jovens junto às drogas. Curiosamente, e eu não sei até onde isso é bom ou ruim, os jovens de hoje parece que usam menos drogas. E quando eu digo que eu não sei se é bom ou ruim, obviamente, usar droga no risco do decorrer novamente dessa situação como ficando viciado é assustador, né? Mas os jovens de hoje eles estão muito mais voltados a já um descontentamento brutal, a uma incompreensão absoluta de si como ser, presente, participativo, pertencente, e que os levam, cara, assustadoramente e sim, de uma forma talvez muito pior, diretamente, cara, a uma depressão, ideações, arquiteturas e execuções de autoextermínio, cara. É interessante porque, na grande maioria, não existe droga na jogada. Lembrando, droga, álcool, maconha, psicofármaco. Talvez já psicofármaco, porque tão naturalmente até nas questões do que temos hoje em dia, aos novos modelos, né, aos cuidados dos avanços de um novo conhecimento, temos aí uma série de coisas junto, TDAH, bipolaridade, etc, né? Então já muito cedo, algumas crianças e pré-adolescentes e adolescentes, pré-adultos, né? Porque também existe isso. 18 anos não é um adulto. É uma criança, mas não é uma criança. É um adolescente, mas já não é um adolescente. É um adulto. Então, a realidade da pré-chegada, introdução e o que será então como adulto, também é muito prematuro. É uma relação ali em uma necessidade de ter novas condições, até mesmo aceleradas e imediatas aos padrões já formatados, como a escolha de uma faculdade, sendo este então imprimado, né, de uma realidade ordinária nas etapas, os desenvolvimentos, as importâncias existenciais a que então te formará como um ser. E ali também, muitas vezes, encontra-se o que não foi visto ainda
né? Ou, sei lá, protelado por medo, né? Mas ali as coisas não indo e identifica-se ali algum tipo de transtorno, alguma coisa que necessite então também de uma atenção medicamentosa, né? Mas ainda assim, tirando essas questões, ao tempo de hoje, não se vê muitos jovens drogados, como existia nos anos 90. O ano que eu ali era um adolescente. Mas também não se via tanto nos anos 90 jovens deprimidos e se matando. E aí podemos dizer, porque não era compartilhado. Não existia compartilhamento. É que estávamos nós muito mais drogados do que deprimidos e querendo morrer. Eu já era uma pessoa deprimida que queria morrer. Mas a droga entrou nesse lugar de acalmar o coração. Olha que loucura. E aí pensamos, puta, não sei se seria melhor ou pior. Não sei se foi melhor ou pior. Sei que antes lá, talvez realmente não existisse tantos conhecimentos. Mas, até mesmo a falta dos conhecimentos, dos avanços e etc., promoviam, até mesmo para a droga, uma readaptação para tentar, então, se enquadrar nas realidades ordinárias, e as coisas se resolviam de uma maneira mais orgânica, porque não estávamos nós mergulhados nas realidades digitais, virtuais, simuladas, artificiais. Não existiam ali imediatismos constituídos a uma presença de algoritmo. O que tinha era suor, lágrimas, sangue, droga e outras coisas, com certeza, né? Mas hoje o que acontece é que o que temos que talvez entre neste lugar de acalmar o coração seja isso, o imediatismo que não corresponde ao tempo orgânico, nem do ser, nem da vida, como se fôssemos algo separado, né? Então, a grande verdade é que, encurtando um pouco, né, esse tipo de raciocínio que eu estou explorando, que se manifestou e agora encontrei um corpo, e trazendo a mim, né, como objeto de estudo, para que, obviamente, aqueles que se identificarem possam traduzir para suas verdades e criarem esses próprios caminhos, a questão é que, sem saber, ao encontrar a droga, eu estava em uma propriedade secundária acalmando meu coração. E ali, eu não comecei em um propósito de uso, imaginando que eu ficaria viciado. E também não imaginava que aqueles estímulos que eu tinha, que com certeza no início foram todos assustadores, até que eu consegui gozar o fruto do que a droga me promoveria, ficando mais desinibido, socializando melhor, praticamente anestesiando, como popularmente temos em relação à droga, as inquietudes da existência, as fazendo talvez não ter tanto valor, e que fossem talvez essas que estivessem ali ainda visíveis e acessíveis para que então tivesse o momento em acalmar o coração e não apagá-lo, anulá-lo de sua existência. E nestes trânsitos que aqui vos falo na intenção primária em gravar o vídeo, né, numa invocação maior do que minha vaidade, ao que se manifesta é que muitas vezes não conseguimos perceber que
poucos são os momentos em que acalmamos o coração de fato. Eu, dentro deste desdobramento um pouco aqui narrado, mas já muito compartilhado, então com certeza para quem me acompanha consegue identificar alguma coisa. Para quem ainda não, pode ficar um pouco confuso, então tentarei resumir de uma certa forma para que tenhamos também uma certa conexão aqui nestas voltas e nessas costuras, nestas tramas que eu tanto amo em cima da prolixidade. O ponto de conexão ao primado em acalmar o coração é que talvez somente agora eu esteja de fato acalmando o coração. Em muitos momentos eu vivi as relações de ter, com certeza, a realidade de acalmar o coração. Muitos deles sempre presentes em uma realidade onde estava eu já muito abalado, triste, melancólico, deprimido. Muitas vezes essas realidades consequências de alguma balbúrdia feita pela realidade já da droga em mim, pela minha realidade de vício, e ali algum desastre por qualquer esbórnia vivida de uma forma ultramente exagerada ao consumo e todas as suas conexões naquele instante ainda não migratórias, mas sim justapostas em novas doses de qualquer tipo de sorte, quando não azar, para aumentar aquilo que eu sentia junto à droga. Por exemplo, sexo, ambientes festivos, em um posicionamento de status, prestígio, os gracejos, com certeza, né, ao galanteio de uma paquera, validando-me, então, já não aquela criança que se sentia tímida, que se sentia feia, que se sentia insegura, encontrando então respostas práticas ao que cabe no objeto formado, dentro de uma objetividade, algo objetivo, algo direto, prático, real, com então respostas ao ter um beijo, um momento, um sexo, ou uma possibilidade de algo para depois, validando-me então capaz. Todas essas coisas ainda atribuídas à relação da droga não necessariamente acalmavam o coração, mas confortavam, faziam com que níveis compensatórios, ao invés de ter uma participação dicotômica, paradoxal, ambivalente, equilibrando não somente a questão do prazer ali vivido, mas ainda por outras faces, tanto quanto acalmar o coração ao reconhecer-me já diferente daquela bagagem, daquela realidade que foi ocultada, apagada, mas então ser algo real por mim, quando nunca foi. Pois nos momentos ainda iniciais, por exemplo, né, já da droga em mim, até que depois se tornou algo diário, às vezes que, por exemplo, eu saía ou tentava qualquer coisa sem que estivesse drogado, nesses momentos eram mais bêbados, tá? A grande verdade do que então seria eu, ao me sentir, ter, ver e estar da forma que estava,
não era possível avançar em algo também muito corriqueiro, como em uma paquera, pois não existia, pois em nenhum momento eu acalmei, acolhi o meu coração. Eu estimulei áreas que ao coração promoviam em mim espécies de satisfações. Coração é emoção, tá? Sentimento. Que através de uma identificação racional, intelectual, mental, fazia com que eu sentisse estar bem. E ao incômodo da minha verdade nua, crua, real, sem a droga, ali ainda era eu totalmente inseguro, sentindo-me incapaz, envergonhado muitas vezes, sem alcançar o que com a droga eu alcançava. Então, dentro dessa mecânica, mais do que as questões hormonais, neurológicas, fisiológicas, mas ainda presentes, com certeza, todos estes fatores, né, de uma natureza mais psicológica também, para deixar um pouco mais resumido, criavam dentro de mim, onde eu mesmo criei, uma necessidade inegociável em ter a droga presente. Tanto quanto aí sim o avanço do uso por todas as drogas possíveis, até que por fim a majestosa cocaína, dando-me ao que tive por um acaso, um encontro de conexão também a todas as outras drogas, mas ainda mais de uma pseudo-supremacia de uma faculdade, então, muito elevada, que por alguma razão realmente me deu muito mais do que eu já tinha, me levando em lugares maravilhosos, até que um dia eu conheci a sua outra face, gélida, sombria, amarga. E por mais que eu tentasse sair dali, não saía. E em muitos momentos ao decorrer da vida, não somente uma retratação na questão do vício, né, da droga, até por ter com certeza uma vida saudável, amorosa, harmoniosa, presente de família, amigo, gostos pessoais e uma série de práticas, existiram muitos encontros acalmando o coração. Mas ao acalmar o coração de fato, percebo que inicia-se agora, aos meus 43 anos. E penso até mesmo isso ser um pouco cansativo e sonolento para quem talvez esteja acompanhando, mas as verdades de acalmar, para mim hoje, são assim. Existe um lugar onde eu acalmo meu coração que é muito curioso. Eu até compartilhei vídeo bem recente, alguns vídeos anteriores, 3, 4, 5 vídeos no máximo. Eu não lembro o título que eu coloquei. Ah, lembrei. Transe de estado. Transe, né? Não de transe a transar. Estar em transe, por exemplo. Que é, mano, escutando eletrônico, mano, frito, velho. E aquilo me acalma, mano, né? Porque é a forma que eu também encontrei e descobri, dentro de todas as frequências que eu acabei forjando a minha estrutura como ser, ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento do ser, já a droga participando, inclusive, dessa construção, a realidade de uma música eletrônica, que eu fiz parte desde os primórdios, afinal de contas eu já sou velho, ter então aquele lugar como um lugar que me acalma. Mas hoje é interessante porque sem a necessidade de uma presença de um objeto, né? Mas ainda que incluso de uma certa forma um objeto que em algum momento
deixa de ser um objeto e se torna em algo natural da existência, como por exemplo a espiritualidade, tem sido a resposta da concretização de um objeto quando me desconecto então de tudo aquilo que representa a subjetividade abstrata desta naturalidade existente espiritual, os meios para que eu novamente me conecte e através disso consiga acalmar o meu coração. E quando acalmo meu coração, todas as verdades reais de amor, em lugares que eu me encontro realmente ao que tem valor, ganham um corpo já existente, que sempre existiu inclusive, mas que esteve de uma certa forma tão guardado em armaduras que foram necessárias para que eu avançasse, que ao tirá-las, e hoje obviamente as usando, mas sem que sejam essas as únicas formas presentes, hoje eu consigo ter as minhas armaduras no meu salão de guerra, de armamento, e as colocar quando necessário. Em contrapartida, eu tenho encontrado uma força tão presente, tão real, enquanto nu, que nem mesmo as necessidades de algum tipo de combate, deixando aí um pouco floreado, é necessário que eu me vista com essas armaduras. Mas sim, eu ainda as coloco. Talvez não completa, mas deixo ali alguns lugares onde eu sei que ainda existem alguns tipos de necessidades um pouco mais coléricas, né? Uma pujança diferente, mas que já não atuam sozinhas, por mim mesmo no caso. Já são atribuídas a uma necessidade de uma consciência muito maior da minha qualidade nua, onde ali sim eu tenho uma força muito presente, um grande poder, que se encontraram acalmando meu coração. Então é um movimento muito interessante, muito curioso, muito complexo, muito necessário em algum momento para aquele que realmente busca ou já encontrou e tanto quanto cultiva, né, as verdades do seu ser, tal qual as interações junto os seres que você troca, seja em um microcosmos ou macrocosmos. E neste momento, você entende como não fugir de si. Para entrarmos numa linha de encerramento, o ponto principal dessa história é quanto difícil é ter então todas essas realidades do vício, da droga, da recuperação do tratamento, a sobriedade e abstinência, por exemplo, né? O alcance real de uma sustentação que ultrapassa ainda qualquer tipo de amarra a uma premissa de uma totalidade em sobriedade ou uma descaracterização de seus valores quando em uso. E quais seriam então as formas de encontrar as lacunas que foram ocultadas, anestesiadas, escondidas, anuladas, esquecidas, dos lugares reais onde o coração não foi acalentado, não existiu ternura, não existiu afeto, carinho, amor, onde a emoção e o sentimento
foram compensados de outras formas das quais talvez nunca mais teremos. Pois uma vez alcançado algo com a droga, dificilmente alcançará algo sem a droga. Porque com a droga foram encurtados alguns processos naturais de criação ao prazer, ao reconhecimento, ao ser. E agora você as tem decoradas em memória, sensitivas, sinestésicas, simbióticas e nunca esquecidas. E todas as outras coisas vividas, dificilmente darão e promoverão o que você já viveu. Mas, incrivelmente, ao grande mistério do vício, da droga, da sobriedade, não se vê, não se entende, não importando todas as verdades práticas que existem para trabalhar o vício, a droga, a sobriedade. Algo que explicar até existe, mas resolva como ter tão anulado quanto, esquecido, ocultado, não presente, os momentos de total destruição, desespero, agonia, pânico, angústia, já vivido pelo vício na sua presença destrutiva. É incrível, porque o poder dessa confusão, dissimulação, fantasia de que foi a droga que nos deu, nos fez, foi, será a maneira de, então, termos, ser e estar como um dia já fomos e hoje não somos, não temos e não estamos. E as realidades ordinárias não saciam. Mas ainda assim, é esse o alcance e realmente acalmar, acalentar. Comungar, conectar-se. Ser, então, a emoção real, do sentimento real, na lucidez real, no discernimento real, na identificação intelectual racional do que cabe realmente à unicidade, então, em ser, ter e estar em registros conscientes, mas pelo coração, a emoção, o sentimento, a espiritualidade, aos que assim também as têm, ou que seja, ao equilíbrio hormonal, neurológico, fisiológico, tudo bem. Onde agora existe esse lugar. E não importa as voltas, os caminhos, as jornadas, nem mesmo as dificuldades. Agora você tem em você a ciência, a presença, em também acalmar o seu coração por você, que muitas vezes reflete-se com aqueles que você troca, aquilo que você vive. E mais do que isso, para encerrarmos, o seu posicionamento, participação e pertencimento pessoal, individual, singular,
a realmente toda essa composição que nos compõe e que somos parte, até mesmo ao enigma muito gostoso de estudar, onde tudo e todos somos um. Mas ainda assim, cada um, de uma forma muito bonita que eu senti agora, temos, somos e estamos em zelo nessa verdade, quando temos então por nós a calma do amor. E é isso. Ficamos por aqui. Nós.